Olá, boa tarde. Quarta-feira, dia 11 de março de 2020. Está no ar o Jornal Câmara Notícia, ao vivo, 12:30 agora. Quero agradecer desde já a sua companhia e audiência. Confira agora os destaques de hoje. Vereadores Mariana Conte, Gustavo Peta, Carlão do PT e Pedro Tourinho questionam a Prefeitura sobre o Camprev. Nesta sexta-feira acontece aqui na Câmara a 6ª audiência pública do ano sobre o assunto. Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara dá parecer ao projeto de lei sobre a fixação de cartazes em clínicas veterinárias e hospitais sobre a doença esporotricose em animais e humanos. Confira as estreias na telona da Agenda de Cinema. Devia tentar de vez em quando. Minha vez. E no esporte, neste fim de semana, tem competição de aquatlon e maratona aquática na Lagoa do Taquaral. Mas primeiro as informações do Legislativo, porque hoje é dia da 11ª reunião ordinária. Os vereadores vão discutir e votar 6 projetos. Confira agora a pauta completa. Turno único de discussão e votação do projeto de decreto legislativo do presidente da Câmara, Marcos Bernardelli, que concede diploma de mérito cultural Guilherme de Almeida a Alexandre de Andrade Cruz. O homenageado toca violino desde a infância e se formou nesta especialidade na Unicamp e em violino barroco pela EMESP. O item 2 é o projeto de decreto legislativo também do presidente Marcos Bernardelli, que concede diploma de mérito jurídico a Alex Morgan Solter. O homenageado é maçom e tenente do Exército. Ainda de autoria de Marcos Bernardelli, segue para votação o projeto de decreto legislativo que concede medalha Arautos da Paz à loja maçônica Paul Harris, número 306. Em primeira discussão está o projeto de lei de autoria do vereador Luiz Cirilo, que dispõe sobre a publicação do relatório simplificado de arrecadação tributária municipal. O item 5 é o projeto de lei do vereador Carmo Luiz, que institui a Semana Municipal de Prevenção, Conscientização e Combate à Automutilação. Por último está o projeto de decreto legislativo do vereador Permínio Monteiro, que concede diploma de honra ao mérito ao Patrulheiros Campinas. A associação homenageada realiza projetos de especialização e inclusão de jovens no mercado de trabalho. Lembrando que a reunião ordinária é às 6 horas da tarde e é aberto ao público. Entrada pelo plenário na Avenida Engenheiro Roberto Mangi, número 66, no bairro Ponte Preta. A TV Câmara Campinas, claro, transmite ao vivo. Os vereadores Mariana Conte, Gustavo Peta, Carlão do PT e Pedro Tourinho protocolaram 3 requerimentos destinados à Prefeitura sobre o Camprev. Na 10ª reunião ordinária, a vereadora Mariana Conte falou com a nossa equipe sobre os diversos requerimentos dela com os vereadores Carlão do PT, Gustavo Peta e Pedro Tourinho. Eles pedem explicações sobre o Camprev. O motivo da gente protocolar esses requerimentos é porque tramita nessa casa um projeto de lei que altera as regras do Camprev, que é o Fundo de Previdência dos Servidores Municipais, aumentando a alíquota de 11% para 14%. Então veja, na verdade isso significa a diminuição do salário dos servidores, que o salário líquido que o servidor recebe todo mês. O primeiro documento, número 654, pede dados sobre bens e direitos pertencentes ao IPMC e ao Camprev, e também sobre beneficiários do FAS e FAX. O requerimento número 655 quer saber sobre as remunerações de segurados do Camprev ativos, aposentadorias e pensões por morte, valores de receita, corrente líquida do município, complementações financeiras para o Camprev, dívidas patronais com o Camprev e acordos de parcelamento. E o último, 656,
pede informações a respeito do termo de contrato número 14 de 2019, formado entre o Camprev e o FIP. É um impacto grande sobre a cidade, é um impacto grande sobre uma série de trabalhadores que prestam serviço, que atendem as pessoas nas creches, no centro de saúde. Então, isso tem que ser analisado com muito cuidado. A Prefeitura tem até 30 dias para responder os vereadores. Nós estamos questionando, levantando alguns pontos que é importante que a gente tenha, enfim, publicidade, que a Prefeitura preste dê esse esclarecimento, até para que a gente entenda melhor a origem disso que é chamado de déficit. Os vereadores aguardam o retorno da Prefeitura para, assim, analisarem as respostas. A Prefeitura precisa provar, não adianta falar que tem déficit, precisa provar. E é responsabilidade dessa casa, a gente precisa fazer uma auditoria nas contas do Camprev antes de tomar qualquer decisão que impacta a vida dos servidores. O vereador Pedro Tourinho protocolou um requerimento pedindo informações sobre as matrículas do NAED, o Núcleo de Ação Educativa Descentralizada. A ideia é saber qual é a situação do Núcleo de Ação Educativa Descentralizada, o NAED. As pessoas às vezes não sabem o que é o NAED, como é que é a educação especial na cidade. É muito importante as pessoas saberem que Campinas tem um programa que é referência nacional do ponto de vista da educação inclusiva, né? As crianças que têm necessidades especiais, elas participam e muitas vezes atuam nas escolas de Campinas junto com as outras crianças. Isso é motivo de muita alegria e muito orgulho, e é uma política que a gente defende que seja fortalecida. E o nosso mandato, muitas vezes, ele se presta também a subsidiar, a partir do levantamento de informações, de ações que promovem a transparência pública, movimentos, organizações que pautam, a partir do lugar da sociedade civil, o poder público, que fazem, portanto, a discussão com o poder público sobre os melhores caminhos pelos quais o poder público pode construir e consolidar as políticas públicas. O nosso requerimento, então, busca um detalhamento maior a respeito de como é que estão sendo as vagas da educação especial. No requerimento, o vereador quer que a Prefeitura informe quantas matrículas foram feitas no NAED. O que nós queremos é entender quantas crianças são usuárias de educação especial em cada região da cidade. Com isso, nós vamos dialogar com os conselhos de políticas públicas da cidade, com os movimentos que pautam e trabalham a área da educação, para apoiar a intervenção desses grupos no sentido de cobrar melhor o poder público, do poder público, ações efetivas. São informações importantes para evitar que as crianças com necessidades especiais fiquem de fora da escola. Nós queremos, em última instância, que todas as crianças que precisam tenham acesso à escola. A gente faz essa luta em várias frentes, na educação infantil, tem feito essa discussão a respeito do acesso à educação, da acessibilidade, por exemplo, também. E no caso da educação especial, não é diferente, é a informação que pode propiciar aos pais e mães o acesso adequado à educação que as crianças têm direito, que é um direito das crianças. Esta semana, a Comissão de Finanças e Orçamento aqui da Câmara se reuniu e analisou 2 projetos. O parecer foi favorável. O outro, houve um pedido de vistas por parte do presidente. Acompanhe as discussões. Com a participação dos vereadores Pastor Elias e Professor Alberto, o vereador Gilberto Vermelho, presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, abriu a primeira reunião ordinária deste ano. Estamos iniciando mais uma pauta de trabalho da primeira reunião ordinária da Comissão de Finanças e Orçamento, onde nós temos 2 projetos para ser avaliados. Entre os projetos está a PLO 156 de 2018, que dispõe sobre a fixação de cartaz em estabelecimentos ligados à saúde humana e animal, alertando acerca dos riscos da esporotricose. O presidente da mesa pediu vista do projeto após observação do vereador Professor Alberto. Eu estou fazendo uma leitura mais universalista, sem essa perspectiva técnica. Por quê? Porque, ultimamente, eu tenho votado sistematicamente contra projetos de fixação de cartazes, porque não tem mais espaço. É uma questão, não cabe, não tem o que fazer mais com isso. Então, eu vejo uma inutilidade. A gente vai... Se for colocar todo, aí nós vamos ter um problema, porque aí nós vamos ter que fazer vistas grossas, As pessoas não vão colocar mais cartazes, e os cartazes que são relevantes para a sociedade, vão perder, obviamente, a dimensão que é necessário.
Então, não é por uma questão técnica, porque numa questão técnica eu entendo perfeitamente o parecer do nobre vereador pastor Elias, que é correto. Mas é uma posição mesmo política que eu vou votar contrário. Eu vou pedir vista desse processo. Certo. E vou conversar com o autor do projeto, o vereador Carmo Luiz, para ele avaliar bem essa questão. Outro projeto a ser avaliado pela comissão é o projeto de lei complementar PLC 39 de 2019, que cede área do município ao governo do estado para a instalação de unidade do 7º Grupamento de Bombeiros. Senhor presidente, desafetação de área, via de regra, mas para resolver um problema que já estava para ser resolvido há tempos, né? Então, este é que tem essa característica e o meu parecer, meu voto também é favorável. Eu acompanho o relator. O presidente da comissão explicou a necessidade da aprovação. É que, na realidade, todos os espaços públicos, e aqui já é de conhecimento de Vossa Excelência, só que para que a população possa também entender, todo espaço que há necessidade de uma interferência do Estado, há necessidade da desafetação, esse terreno vai para o Estado faz as obras, melhorias que tem que ser feitas e depois devolve para o município. Só que o Estado não consegue fazer investimento se a área não tiver no nome do Estado. Então, por essa necessidade de que todas as unidades de saúde, todas as unidades que são objetos de obras do Estado têm que fazer essa transferência. Dado o parecer aos projetos, Vermelho encerrou a reunião. Encerrando, então, os trabalhos da primeira reunião ordinária deste ano. Obrigado a todos e boa tarde. Na 10ª reunião ordinária, o vereador Gustavo Peta protocolou um requerimento direcionado à Prefeitura pedindo informações sobre a farmácia de alto custo na cidade e um questionamento sobre uma possível descentralização. O vereador Gustavo Peta fez uma série de questionamentos ao executivo referentes à situação da farmácia de alto custo, localizada no bairro Ponte Preta, na rua Setembrino de Carvalho. Olha, primeiro é importante dizer que essa farmácia, a farmácia de alto custo do município de Campinas, ela é extremamente importante para pessoas que estão com alguma doença grave, né, que precisam desses medicamentos. Então é uma estrutura extremamente importante para o Sistema Único de Saúde na cidade. Acontece que eu recebi algumas reclamações, problemas no atendimento, problemas na estrutura do local, alguns períodos que ela fica muito lotada. Então as perguntas são no sentido de saber como está o funcionamento dessa farmácia que fica aqui no bairro da Ponte Preta, se existe possibilidade de descentralização dos medicamentos que são ali distribuídos gratuitamente para a população, se há previsão de reforma, de melhora, de manutenção, para melhorar o atendimento ao conjunto da população que precisa ir até a farmácia de alto custo, pegar os seus medicamentos que são oferecidos pelo Sistema Único de Saúde. O parlamentar comentou também em entrevista à TV Câmara Campinas, durante a 10ª reunião ordinária do ano, sobre a importância desta lista de medicamentos. A lista desses medicamentos é muito criteriosa, as pessoas que precisam realmente precisam, então há sempre uma preocupação também com a ausência, com a falta de algum medicamento que muitas vezes é até vital, né, para o desenvolvimento das pessoas, para a vida das pessoas. E nesse requerimento nós temos essa preocupação, mas a principal, no caso, é sobre a estrutura do atendimento para esses pacientes e também a possibilidade de descentralização, já que nós estamos numa cidade muito grande e que há uma concentração grande na farmácia que fica na Ponte Preta. A Secretaria de Saúde de Campinas informou hoje pela manhã que foram confirmados 359 casos de dengue em Campinas, dados de 1º de janeiro a 10 de março. Em relação ao mesmo período de 2019, neste ano o município registra uma queda de mais de 37% no número de casos. Lembrando, que para acabar com a proliferação do mosquito é preciso evitar acúmulo de água, latas, pneus e outros objetos. Os vasos de plantas devem ter a água trocada a cada 2 dias e é importante também vedar a caixa d'água. Os vasos sanitários que não estão sendo utilizados devem ficar fechados. O Jornal Câmara Notícia faz uma pausa e volta em 1 minuto e meio.
As crianças estão cada vez mais precoces e os pais adoram compartilhar isso. Mas tão importante quanto detectar um talento precoce é detectar um câncer precocemente. Os sintomas do câncer infanto-juvenil podem se parecer com os de doenças comuns entre as crianças e jovens. Por isso, se perceber algum desses sintomas, procure um médico. Quanto antes o câncer for detectado e tratado em centros especializados, mais chances ele tem de cura. E ajude as associações da CONIAC a cuidar do câncer infantil em todo o Brasil. Faça uma doação. O presidente da Comissão de Constituição e Legalidade da Câmara Municipal de Campinas realizará audiência pública facultativa no dia 13 de março, sexta-feira, às 9h30 da manhã. O objetivo é debater o projeto de lei complementar 19 de 2020, de autoria do prefeito, que dispõe sobre os benefícios de auxílio-doença, salário-família, auxílio-maternidade, auxílio-reclusão e abono trezeno e altera a lei complementar número 10 de 2004, que criou e organizou o Instituto de Previdência Social do município de Campinas, o CAMPREV, e dá outras providências. A audiência será no plenário José Maria Matozinho, com entrada pela Avenida Engenheiro Roberto Mangi, número 66, no bairro Ponte Preta. Mais informações no site campinas.sp.leg.br. Semana de sol e calor em Campinas, então para amanhã, quinta-feira, esse panorama permanece. Sol durante todo o dia, sem a presença de muitas nuvens, e o calor continua e ainda mais intenso que hoje. Vamos às temperaturas então desta quinta-feira, mínima de 18 graus e a máxima pode chegar aos 31 graus. Em reunião solene, o vereador Paulo Haddad entregou o título de cidadão campineiro. Confira como foi. Na quinta-feira, dia 5 de março, em reunião solene, a Câmara Municipal entregou, por iniciativa do vereador Paulo Haddad, 4 honrarias. A cerimônia aconteceu no Salão Nobre do Círculo Militar. E essa homenagem, ela é um reconhecimento da sociedade, né, porque de alguma forma vocês se destacaram, e da Câmara Municipal de Campinas. Todas essas proposituras, as 4 proposituras, elas passaram por uma votação. Nós fizemos, né, um projeto de decreto legislativo, e esses projetos de decreto legislativo, eles são votados em sessão plenária, e todos os senhores foram aprovados por unanimidade. Então, todas as minhas indicações foram a plenário e foram aceitas, foram aprovadas por unanimidade. Então, sintam-se, de alguma forma, prestigiados e merecedores dessa honraria, ou dessas honrarias. O título de cidadão campineiro, concedido a pessoas nascidas fora de Campinas que tenham se destacado por relevantes serviços prestados ao município, foi entregue ao coronel Carlos Henrique Teixeira Costa. Vereador Paulo Haddad, agradeço mais uma vez essa oportunidade ímpar, que só me faz mais privilegiado ainda. Vou virar aqui a página. A de ser filho dessa cidade maravilhosa. Também recebeu o título de cidadão campineiro o senhor Hamilton Caviola Filho. Faço, do fundo do meu coração, um agradecimento solene a essa cidade amiga, aos seus habitantes, que agora posso chamá-los de conterrâneos, a minha família e a minha outra grande família, a família policial civil. Afinal de contas, faz 38 anos que eu faço parte dela, com muito orgulho. Seguiram as homenagens. O coronel Fernando de Almeida Paula Freitas, com a medalha Exemplo Digno General Nelson Santini Júnior. E no mais, eu agradeço a todos os presentes e agradeço ao doutor Paulo Haddad, o vereador doutor Paulo Haddad, pela homenagem, e uma homenagem que eu levo no coração. E o buffet Simpatia, na pessoa do senhor Sidney Donizete Piovesani, com o diploma de mérito gastronômico. Eu agradeço por
ser homenageado nessa data. Fico muito feliz, honrado, de verdade. Me sinto muito feliz por esse clube maravilhoso, pelas diretorias, pelos diretores que todos me prestigiaram, a minha família, a minha equipe, que me levou a chegar a esse ponto. Então, me sinto orgulhoso de tudo. Então, a todos, muito obrigado. O presidente da reunião solene, o vereador Paulo Haddad, fez o encerramento. Pessoal, então, um agradecimento especial do fundo do coração e, dessa forma, eu declaro encerrada a presente reunião solene. Muito obrigado. Você conhece esses termos? CDB, LCI, LCA? São aplicações financeiras muito comuns nos bancos. E agora, no quadro Na Ponta do Lápis, você vai aprender as diferenças para poder escolher o seu investimento. Olha aí o quadro Na Ponta do Lápis chegando mais uma vez. E hoje eu quero saber se você entende o que é CDB, LCI, LCA, essas opções de aplicações oferecidas pelas instituições financeiras. Pois é, às vezes essa sopa de letrinhas pode até confundir, né? Mas se a pessoa souber usar direitinho, pode até garantir um extra no futuro. Aí sim, né? Eu falei com um planejador financeiro e agora ele oferece algumas dicas para você que quer investir. Olha só. CDB, LCI e LCA são produtos de investimento, são produtos bancários, são produtos que são emitidos, são títulos emitidos pelos bancos, tá? São produtos de renda fixa. Então existe uma série de outros produtos também, mas esses três acho que são os mais conhecidos, né, os que são mais ofertados aí no mercado. O CDB é o Certificado de Depósito Bancário, é uma forma que os bancos utilizam de emitir títulos na praça para arrecadar dinheiro, né, para levantar capital para os bancos, aí para fins diversos. O LCI e o LCA já são instrumentos específicos, né, que visam fomentar alguns nichos. O LCI é uma letra de crédito imobiliário que tem como propósito fomentar o negócio imobiliário. E o LCA é a letra de crédito de agronegócio. Então, da mesma forma que o LCI, mercado imobiliário, o LCA fomenta os negócios do agronegócio. O CDB é um veículo que tem a tributação do imposto de renda através de uma tabela regressiva específica. Já os veículos LCI e LCA, eles são isentos de imposto de renda. Então, isso foi uma forma de fomentar mais negócios nesses setores, para poder aquecer a economia. Em linhas gerais, eles são ofertados de forma pré-fixada, né? As taxas de juros são pré-fixadas ou pós-fixadas. E normalmente elas, assim, a grande maioria estão atreladas a um indexador, como por exemplo o CDI. Então, nesse caso, a pessoa precisa saber comparar. Então, quando ela olha uma oferta de um produto, por exemplo, uma LCI e uma LCA, ela pode ter a consciência de que aquele produto tem a isenção do IR, né, do imposto de renda. E aí, quando ela compara com um produto que tem o imposto de renda como um CDB, ela precisa fazer as contas, né? Não existe valor específico, assim, existem diversas opções. O fato é que, como é um produto bancário e é uma forma dos bancos arrecadarem capital, você vai encontrar produtos mais vantajosos em bancos menos conhecidos, né? Então, você pegar um banco de primeira linha, em linhas gerais, ele não vai ter uma oferta tão atrativa como um banco novo, um banco digital ou um banco com uma expressão menor financeira, né? Então, nesse sentido, é importante que as pessoas compreendam os riscos desses investimentos, né? Então, o risco você está, na verdade, emprestando dinheiro para o banco, então você tem um risco de crédito com o banco, né? E aí é importante que as pessoas saibam buscar informações a respeito desse banco, entender um pouquinho como é que está a solvência, como é que está a saúde financeira desse banco, entender um pouquinho sobre índice de Basileia, coisas específicas, né? Índice de imobilização, são coisas específicas que mostram ali, não precisa ser nenhum especialista, basta a pessoa pesquisar um pouquinho a respeito ou ter um especialista ali, né, acompanhando ela do lado para poder dar orientações.
Amanhã é dia de estreias na telona, mas você já sabe, fica sabendo antes aqui no Jornal Câmara Notícia quais são os longas. O repórter Michel Amorim traz agora 5 filmes e tem para todos os gostos. Agenda de cinema. Olá, Agenda Cinema no ar. Essa semana está recheada. Tem terror, comédia, drama, ação e filme brasileiro. Ufa, olha aí. Em A Maldição do Espelho, depois que o terrível fantasma da Rainha de Espadas ressurge, os alunos de um antigo colégio interno viram as próximas vítimas do banho de sangue. O terror começa a partir do momento em que eles recitam antigos encantamentos no banheiro do local para conquistar tudo que desejam, mesmo que o preço seja suas almas. Em Aprendiz de Espiã, um agente da CIA de coração endurecido é enviado em uma missão secreta para vigiar uma família. Porém, o que ele não esperava era passar por poucas e boas à mercê de Sophie, a filha de 9 anos de idade da família. Se divertindo. Devia tentar de vez em quando. Minha vez. O oficial e o espião se passam em Paris, no final do século XIX. O capitão francês Alfred é acusado de alta traição pelo crime, julgado às portas fechadas. O capitão é sentenciado à prisão perpétua no exílio. Intrigado com a evolução do caso, o investigador decide seguir as pistas para desvendar o mistério por trás da condenação de Alfred. Peux-tu prouver tout cela? Je voudrais éviter un scandale. C'est déjà un scandale. Bloodshot é um ex-soldado com poderes especiais, de regeneração e metamorfose, resultado de uma pesquisa na qual ele foi cobaia. Agora ele busca vingança daqueles que o usaram como experiência científica. Teias o fará mais rápido, mais forte. E vai curá-lo instantaneamente. No Brasileiro, Solteira Quase Surtando, Bia, uma solteira convicta, está plenamente realizada com seu trabalho e despreocupada em encontrar um amor, até descobrir, aos 35 anos, o início de uma menopausa precoce. A partir daí, ela se aventura numa missão quase impossível: recuperar o tempo perdido e achar em poucos meses um parceiro para casar e ter filhos. Neste fim de semana, tem competição de aquatlon e maratona aquática na Lagoa do Taquaral. Neste domingo, 15 de março, a partir das 7h30 da manhã, acontece no Lago Isaura Teles Alves de Lima, no Parque Portugal, a Lagoa do Taquaral, a primeira etapa da maratona aquática, 1,5 km, e de aquatlon, 500 metros de natação e 3 quilômetros de corrida. As inscrições vão até esta sexta-feira pelo site a3esporte.com.br. Crianças de 7 a 15 anos, masculino e feminino, vão poder participar da modalidade infantil Aquatlon Kids. Os inscritos recebem um kit com touca e camiseta, além de brindes e troféus aos 5 primeiros colocados de cada categoria. Reforço aqui então o site para você que quer fazer a inscrição ou tirar dúvidas, já está aqui na sua tela, hein? a3esporte.com.br. Você que está com o fôlego em dia, está aí uma ótima oportunidade de fazer uma atividade física no principal parque da cidade. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Lembrando que às 10 horas da noite, após a 11ª reunião ordinária, você acompanha as principais notícias do dia. A gente se vê amanhã ao 12:30, ao vivo, hein? Até lá. Tchau, tchau.